Bom dia, queridos. Espero que vocês tenham passado uma ótima semana. Vamos dar continuidade ao estudo da eletrostática. Nas aulas anteriores, a gente estudou o conceito de força elétrica, interação entre cargas, aprendemos a classificar, a colocar a direção e sentido dessa força elétrica, né? E hoje eu apresento a vocês um novo conceito relacionado também à eletrostática, a ideia de campo elétrico. Simborinha, queridos. Campo elétrico. Qual é a ideia, qual é o conceito de campo elétrico, queridos? Todo corpo eletricamente carregado, ele perturba o meio, ele provoca a formação de um campo elétrico no espaço-tempo. Quais são as características desse campo, queridos? Como que eu faço para perceber essa ideia de campo? Olha só, essa cargona aqui é a carga geradora, que a gente chama de carga criadora, ela que vai perturbar, ela vai provocar essa região chamada de campo elétrico, tá? Vai provocar no espaço-tempo uma região chamada de campo elétrico. Pois bem, querido, se você quiser saber o valor, se realmente essa carga criadora está gerando, formando o campo elétrico ou não, você coloca uma segunda carguinha chamada de carga de prova. Por que que a gente chama essa carguinha Qzinho de carga de prova, queridos? A gente chama de carga de prova porque a carga elétrica dela é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que eu acabo desprezando a formação do campo elétrico formada, né, criada por essa carguinha. Por quê? Daqui a pouquinho a gente vai ver, pelo fato do campo elétrico ser uma grandeza vetorial, se você tiver mais de uma carga geradora, mais de uma carga significativa, você vai ter uma interação de campos elétricos. Ou seja, você pode ter uma resultante de campo elétrico. Tudo bem? Então, só para a gente iniciar a conversa, queridos. Quando você tem uma carga significativa, uma carga elétrica significativa, você vai provocar a formação dessa região chamada de campo elétrico, tá? Você perturba o meio, né? Essa manifestação da eletricidade no espaço-tempo, ele vai provocar essa região, né, que a gente chama de campo elétrico. A partir do momento que você coloca uma carguinha nesse ponto, uma carguinha, ela sofre a ação de uma força elétrica devido à região de campo elétrico. Então, muito importante nesse primeiro slide, queridos, é ter a noção que essa carguinha Qzinho aqui, chamada de carga de prova, não é a carga que está gerando o campo elétrico. Nesse segundo slide, no terceiro slide, a gente vai fazer uma analogia e vocês vão perceber bem a diferença, né, da carga geradora e da carga de prova. De qualquer forma, queridos, é a primeira formulazinha que a gente tem para calcular esse campo elétrico. Beleza, essa cargona está perturbando o meio, gerando a formação de um campo elétrico. A partir do momento que você coloca uma carguinha nesse ponto, ela mesma vai sofrer a ação de uma força elétrica. Olha que interessante, queridos. Se você isolar a força elétrica, você tem uma relação entre força e o campo. De novo, esse campo aqui, ó, esse exão, ele está sendo criado por essa carguinha. Por sinal, a carga que gera o campo nem está nessa forma. Vocês conseguem observar isso? Ó? Esse quesão, essa carga criadora, ela nem está nessa relação. A gente usa bastante essa, tá? Essa aqui é a única formulazinha que a gente tem que relaciona as duas coisas, a força elétrica e o campo. Pois bem, queridos, para a gente entender melhor essa ideia da carga que está gerando o campo e da carga de prova, vamos fazer uma analogia com o campo gravitacional?
Olha só, queridos, tudo que tem massa perturba, provoca uma região que a gente chama de campo gravitacional. Quando uma outra massa, tá? Um outro corpinho que tem a massa, ele estiver dentro dessa região de campo gravitacional, esse corpinho, nesse caso aqui, esse satélite, ele passa a sofrer a ação da força-peso. Então, olha só, queridos, que interessante, que bela analogia. Para você calcular o seu peso, você não faz a sua massa vezes o campo gravitacional, vezes G? É a sua massa que provoca, que cria esse campo gravitacional? Não, né? É a massa da Terra. Ou seja, nós somos massas de prova. Olha como é bem parecida a discussão. A nossa massa é tão pequena, que comparado ao campo gravitacional da Terra, ele é insignificante. Por isso que a gente despreza. Por sinal, queridos, se você somar a massa de tudo que está na superfície da Terra, tudo vai dar um pelinho da massa da Terra. É insignificante. Queridos, se a soma das massas que estão na superfície da Terra é insignificante perto da massa da Terra, imagine a minha massa, a massa de cada corpo separadamente. Estão percebendo que curioso, queridos? Então, para a gente, a massa criadora, a massa que gera o campo significativo é só a massa da Terra. Qualquer outra coisa também gera campo gravitacional. Só que esse campo é tão pequenininho devido à pequena massa que a gente despreza ele. É a mesma noção quando a gente trata de campo elétrico, queridos. Essa cargona aqui, ó, essa é a carga geradora, a carga criadora. Ela sim, ela tem carga suficiente para gerar um campo elétrico significativo. Quando você coloca uma outra carguinha, tá? Uma carga pequenininha, se realmente esse corpo tiver carregado, gerando essa região de campo elétrico, essa carguinha que passa a sofrer a ação da força elétrica. Estão percebendo como as fórmulas são parecidas? O conceito é muito parecido. O que muda é a natureza dos campos. Qual é a natureza do campo gravitacional? Quem cria o campo gravitacional são massas. Quem cria campos elétricos são as cargas. Tudo bem, queridos? Então, simbora, vamos dar continuidade. Diferentemente da massa, onde a gente tem um único sentido de direção do campo gravitacional, sempre se aproximando, né, da massa que gera esse campo gravitacional, pelo fato da gente ter dois sinais de carga, a gente vai ter dois tipos de campo elétrico. Quais são esses tipos? Cargas positivas, olha lá, quesão, cargas positivas geram campos que se afastam dela, que a gente chama também de campo divergente. Cargas negativas geram campos que se aproximam dela, também chamado de campos convergentes. De novo, queridos, percebam que você só precisa de uma carga elétrica significativa para perturbar o meio eletricamente, para você criar essa região de campo elétrico. Você não precisa colocar uma carguinha de prova para que o campo seja criado. Ah, mas por que ali no slide passado você colocou a carguinha de prova?
A carguinha de prova é para você não só poder calcular o valor desse campo elétrico, como saber se realmente ele existe mesmo. Né? Por que carga de prova? Você vai colocar ali, ó, na região que você acha que existe campo elétrico. Se a carguinha de prova sofrer ação da força elétrica, quer dizer que existe o campo elétrico, perceberam? Depende de quezinho? Não. É por isso que é carga de prova, é para você calcular e ver se realmente existe ou não essa região de campo elétrico, tá? Então, ó, cargas positivas geram campos que se afastam. Por exemplo, se eu quiser o campo nesse ponto do espaço, você vai ver que vai aparecer essa setinha. Ah, e se eu quiser analisar nesse ponto, vai ser para baixo. Se eu quiser analisar nesse ponto aqui, ó, vai ter essa direção. Com a carga negativa só vai mudar o sentido, ó. Se eu quiser que você caracterize o vetor campo elétrico nesse ponto aqui, ó, você vai desenhar esse vetorzinho, se aproximando da carga geradora. Tudo bem, queridos? A gente vai discutir bastante essa ideia ainda, mas percebam nesse primeiro momento que o campo gravitacional ele tem características parecidas com o campo elétrico criado por cargas negativas, não é? Se aproximando das massas, se aproximando da carga elétrica negativa, mais ou menos assim, né? Como que a gente faz para entender a direção e o sentido desse campo elétrico? A partir das linhas de campo. Lembra quando a gente estudou campo magnético? A gente não fazia as linhas de campo magnético, norte e sul, né? Vai do norte para o sul, são contínuas, tá? São contínuas, não é que nasce num ponto e termina no outro. Daqui a pouquinho a gente vai ver no caso de cargas, no caso de polos magnéticos, são linhas contínuas mesmo, tá? Como que eu faço para caracterizar, para saber a direção e sentido desse campo elétrico? Muito parecido com o que a gente fazia lá nos campos magnéticos. Linhas tangentes acompanhando o mesmo sentido da linha. Então você vai fazer um segmento tangente à linha, tá? E seguindo o mesmo sentido da linha, certo? Então olha só, ilustrando melhor essa ideia das linhas. Olha que interessante, queridos. Agora eu tenho duas cargas. Com duas cargas negativas, percebam que as linhas de campo, como a gente já conversou, né, se aproximando da carga, característica importante das linhas de campo, queridos. Elas jamais se cruzam. Elas partem de cargas positivas, olha, se afastam de cargas negativas e terminam em cargas negativas. Nesse último exemplo fica bem clara essa ideia. Inclusive, se vocês lembrarem da aula de lei de Coulomb, quando eu fiz a dissociação iônica do NaCl em água, lembram do desenho que eu pedi para vocês copiarem bonitinho, né, para entender a polarização? Não é muito parecido com esse aqui? Né? As cargas aqui, ó, polarização, são linhas de campo elétrico. Então, olha só que interessante. Saem da carga positiva e terminam na carga negativa. Nunca se cruzam, pode ver. Jamais, em nenhum ponto, em nenhuma situação ela se cruza. Por isso que se você tiver duas cargas negativas, olha lá, ó, as linhas não se cruzam. Se você tiver duas cargas positivas, mesma coisa. Ó. A única diferença daqui para cá, ó, é que as linhas se afastam de cargas positivas e se aproximam das cargas negativas. Como que eu faço para saber a intensidade sem ter a fórmula, só olhando no desenho? Bem simples, queridos. Pela densidade das linhas, vocês vão lembrar lá do campo magnético.
Lá a intensidade maior não era nos polos, por quê? Porque você tem uma proximidade maior das linhas. Aqui é a mesma coisa, ó. Em pontos próximos às cargas, você não tem uma concentração maior de linhas, tá? Ou seja, aqui você tem uma maior intensidade em pontos próximos às cargas. Olha aqui, ó. Olha a distância entre as linhas aqui, em pontos mais afastados, e olhem a distância entre as linhas em pontos mais próximos às cargas. Aqui você não tem uma densidade de linha maior, você vai ter uma intensidade maior. Aqui você não tem uma densidade, uma proximidade menor, você vai ter uma menor intensidade. Então, só visualmente você consegue saber que em pontos mais próximos das cargas você tem um campo mais intenso. Belezura? Queridos, vamos conversar de um conceito bem importante. Tá? Até então, a gente só estava discutindo o campo elétrico criado por cargas pontiformes. É aquela ideia de desprezar o tamanho da carga geradora, né? Da carga que está criando o campo elétrico. Mas se eu quiser também calcular o campo elétrico em um corpo que tenha dimensões consideráveis, né, numa casca, numa esfera, eu posso tranquilamente. Basta eu supor que a carguinha está lá no centro, seja a esfera oca ou a esfera maciça. Muito importante a gente conversar sobre isso, por quê, queridos? Imagine uma esfera maciça, uma esfera condutora. Qualquer corpo eletricamente carregado, as cargas elas se acumulam na superfície do corpo, mesmo sendo maciço, tá? Ele vai se concentrar na superfície. Por quê? Porque as cargas se repelem, queridos. Então elas acabam se concentrando todas na superfície. Na prática, né, experimentalmente, o Faraday sacou isso. Por quê? Se o campo elétrico dentro de um condutor não fosse zero, com certeza a gente teria corrente elétrica. Porque você teria um movimento ordenado de elétrons gerando corrente elétrica, queridos, vai ter efeito Joule, que é o aquecimento do condutor. E na prática não é o que ocorre. Por isso que ele constatou. Inclusive, né, ele fez aquela experiência maluca, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né, em cascas ocas. Casca, né? A casca já é oca. Antes de mostrar isso para vocês, então tá, ó, conclusão. Em qualquer corpo eletricamente carregado, no interior desse corpo, você tem o campo elétrico igual a zero. Tudo bem? Guarde essa informação. Tá? E se for oca a esfera, ou só uma casquinha, mesma coisa. Mas o mais importante é isso aí. Mesmo sendo maciço o corpo, dentro dele o campo elétrico é zero, é nulo. Queridos, vamos fazer aquela mesma análise que nós fizemos de força elétrica e distância? Olha aqui, ó, a fórmula. Essa aqui é uma segunda maneira que você tem para calcular o campo elétrico. Então, se você pensar em forma, você só vai ter aquelas duas. A primeirinha, né? Campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carguinha de prova. E aqui você pode calcular o campo realmente a partir da carga quesão. Esse quesão aqui é a carga criadora. Se naquela outra forma você não tem o quesão, a carga que gera o campo elétrico, nessa fórmula você tem. Constante eletrostática no vácuo 9 vezes 10 a nona. O valor é em módulo mesmo, o sinal só vai servir para você falar se o campo é de afastamento ou se é de aproximação. Na hora de calcular o valor, sempre em módulo, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, a gente tem uma análise muito parecida
mas é legal que a gente faça. Então vamos lá. Ó. Se eu imaginar, ó, num ponto no espaço, a uma distância d da carga criadora, da carga geradora, eu vou ter um campo E. Agora vamos lá. Ó. Se eu dobrar a distância, queridos, se eu aumentar 2 vezes a distância, o que vocês estão esperando que aconteça com o campo elétrico? Olhando essa formulazinha aqui, ó. Campo elétrico não é inversamente proporcional ao quadrado da distância? Então, se a distância aumentar 2 vezes, com certeza o campo vai diminuir 4 vezes. Olha lá, ó. Dobrei a distância. Olha o campo aqui, ó. Diminuiu 4 vezes. E faz muito sentido, né, queridos? A gente tem uma hipérbole representando o gráfico. Ó a formulazinha matemática, que ó, matematicamente fica bem clara essa ideia, né? Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, vamos ver se vocês entenderam. E se a distância diminuir 2 vezes, cair pela metade? Com certeza vai aumentar, né? Porque é inversamente proporcional. Aumentar quantas vezes? 4. Olha lá, se cair pela metade a distância, o campo aumenta 4 vezes. Tudo bem, queridos? Vamos ver se vocês entenderam o raciocínio, então. Se a distância entre o ponto, de novo, galera, o ponto que eu estou falando é um ponto no espaço. Não tem outra carga. Você até pode colocar carguinha de prova, né? Que aí seria uma das formas de você calcular o valor desse campo elétrico. Mas ele não depende da carga que está lá, que possivelmente você vai colocar naquele ponto. Ele depende dessa carga Qzão. Tudo bem? Então, olha lá, se aumentar 4 vezes, com certeza vai diminuir 16, porque 4 ao quadrado é 16. E para finalizar nosso raciocínio, e se diminuir 5 vezes a distância? Diminuiu 5 vezes, com certeza o campo vai aumentar 25 vezes, porque 5 ao quadrado é 25. Simbora voltar naquela análise que a gente estava fazendo da esfera condutora. Olha lá o que o Faraday, Michael Faraday, fantástico, descobriu, queridos. O fato de qualquer corpo, maciço ou não, eletricamente carregado, você tem o campo elétrico igual a zero. Se você pegar uma casca, uma gaiola, um corpo metálico e ficar dentro dele, você pode tomar tudo quanto é tipo de raio, você não vai tomar choque. Por quê? Porque as cargas, a carga elétrica, ela vai ficar toda concentrada na superfície do seu condutor. É o que a gente chama de gaiola de Faraday, a blindagem eletrostática. Olha lá, queridos. Interior isento do campo elétrico externo. Olha aqui, ó, porque no carro a gente está extremamente seguro. Ele não precisa ter um formato simétrico, não precisa ser uma casca, uma esfera oca. Querido, se você tiver qualquer condutor e você estiver dentro dele, você jamais vai tomar choque. Porque o campo elétrico lá dentro é nulo. Então não é só o fato de você ter o pneu aqui isolando. Não é não. É por isso que é pelos poderes de Já, né, galera? Que não aconteça com ninguém. Mas se um dia cai um fio de alta tensão no carro, você vê, né, a primeira coisa que você não pode fazer de jeito algum é sair do carro. Tá? Então, se você vê alguém passando por isso, você fala, não sai do carro. Fica aí dentro do carro, vamos esperar o bombeiro chegar, tal, tal. Depois a gente vê.
Um teste legal que vocês podem fazer, uma experiência bem legal, faz o seguinte: pega o celular, enrola num papel alumínio e pede para alguém te ligar. Vamos ver se vai funcionar. Depois você me conta, beleza? Olha esse doidão aqui, ó. Olha esse doidão aqui, ó, na frente de uma bobina de Tesla. Vou mostrar para vocês. É basicamente uma maquininha de criar relâmpagos. Olha ali o cara todo pimpão ali dentro da gaiolinha. Tranquilo, não vai tomar choque. Protegidinho dos efeitos elétricos. Beleza, queridos, para a gente gerar campos elétricos uniformes, vocês perceberam que campos gerados por carguinhas ou cascas ou condutores esféricos, eles não vão ter o mesmo valor. É inversamente proporcional ao quadrado da distância, não é? Então, quanto mais afastado, quanto mais longe, menor é o campo. Intuitivamente é bem isso. Você vai se afastando da carga, não vai enfraquecendo o campo. Bem tranquilo. Mas existe sim uma maneira de você gerar campo elétrico uniforme. Como é que você faz isso? Tendo duas placas eletricamente carregadas. Com duas placas, qualquer ponto você vai ter o mesmo valor do campo elétrico, tá? Qualquer ponto entre as duas placas carregadas, você vai ter o mesmo valor do campo elétrico. Tudo bem, queridos? E aí percebam, né? Ah, mas ali no desenho você falou que era diretamente proporcional à densidade e proximidade das linhas. Olha aqui, ó, são todas equidistantes. Vê como faz sentido aquela ideia da densidade? Se a distância entre todas as linhas é igual, é a mesma, qualquer ponto aqui vai ter o mesmo campo elétrico. Seguindo o mesmo conceito, se afasta de cargas negativas e se aproxima de cargas negativas, bem tranquilo. Ah, Igão, então ali nos capacitores, né, a gente tem duas placas com sinais opostos, a gente tem um campo elétrico uniforme? Tem sim. É um caso na prática que a gente tem. Você consegue visualizar essa ideia de campo elétrico uniforme. E para a gente finalizar aqui a nossa análise, queridos, o nosso bate-papo, novo conceito de campo elétrico, vamos colocar uma carguinha de prova dentro dessas placas? Né? Vamos fazer ela sofrer a ação dessa força elétrica devido a um campo elétrico uniforme? Olha que tranquilo, queridos. A formulazinha, aquela primeira que eu mostrei para vocês. Coloquei uma carguinha positiva. Se você pensar no efeito de ação e repulsão, você vai entender perfeitamente, tranquilamente. Olha lá, ó, a carguinha que eu coloquei aqui de prova, olha a carguinha de prova. Aqui eu tenho o campo criado por placas. Coloquei uma carguinha positiva, ela vai sofrer a repulsão da carga da placa positiva e a atração da negativa, olha, tranquilo. Ou seja, sempre que você colocar uma carguinha de prova positiva, ela vai acompanhar a mesma direção e o sentido do campo. Sempre. Se você colocar uma carguinha de prova negativa, essa carguinha vai sofrer atração da placa positiva e repulsão da carga da placa negativa. Ou seja, sempre que você colocar uma carguinha de prova negativa entre placas, ela vai assumir a força elétrica, vai ter a mesma direção, só que sentidos opostos. Certo? Colocou uma carguinha de prova positiva, ela vai ter a mesma direção e mesmo sentido. Colocou uma carguinha negativa, ela vai ter a mesma direção e sentido oposto, é o que está escrito aqui. Tudo bem, fofinhos? Agora no plantãozinho a gente vai resolver uns exercícios
pouquinho mais complicados, tá? De força elétrica, para a gente começar a fazer exercícios relacionando, né, campo elétrico e força elétrica. Tudo bem, queridos? Então, segura um pouquinho, daqui a pouquinho a gente se vê. Jah Rastafari, Haile Selassie, o grande imperador libertador do povo etíope, o verdadeiro Rastafari.